Salve, salve galerinha! Continuando aqui então o nosso preparatório de CPA 20, a nossa aula de hoje é sobre Sistema Financeiro Nacional. Ainda agora vamos falar sobre os bancos, banco múltiplo, banco comercial, banco de investimento. Como é que eu entendo essa salada também? Primeiro de tudo, vamos dar nome aos bois. Os principais que você sempre precisa lembrar e terão mais detalhes são os bancos comerciais e bancos de investimento. Um banco comercial, certo? Ele tem algumas características. É o banco que você vê lá na rua, que tem agência física, tá? Ele vai fazer a captação de dinheiro à vista, dinheiro em conta corrente, também dinheiro em poupança. Ele vai poder fazer cobrança bancária, receber boletos, ele vai ter CDBs, RDBs, alguns outros títulos aí de investimento dentro do banco comercial, vai ter o cheque especial, que eu espero que você nunca utilize, operações aí de crédito rural, cambial, entre outras operações de crédito, e como eu falei, o foco dele, você vai lembrar dele porque ele tem banco, ele tem agência, certo? Tem agência física onde você consegue entrar e principalmente aí pagar contas, depositar dinheiro aí em conta corrente, entre outros. A ideia principal de um banco comercial é a captação de curto prazo, certo? E capital de giro. Então ele vai captar, óbvio, ele terá investimentos de longo prazo, sim, ele terá créditos de longo prazo também, mas o foco principal ele vai ficar aí em curto prazo. Essa é a ideia do banco comercial. O banco de investimento já é um pouquinho diferente, ele não tem captação de dinheiro à vista. Você não consegue chegar lá e depositar um dinheiro na sua conta corrente, ter uma conta corrente ali. Eles cuidam muito mais aí de fundos e carteiras de investimento. Eles vão cuidar ali do underwriting, né, que é o IPO, oferta inicial de ações, quando uma empresa quer abrir capital na bolsa. Ele vai ter crédito para capital de giro, vai ter crédito aí para investimento de médio e de longo prazo, diferente do que era aquilo que nós tínhamos lá no banco comercial. E óbvio, ele também pode fazer captação através de CDBs, né, assim como é o caso aí dos bancos comerciais. A principal característica que vai te ajudar a diferenciar é que ele sempre vai estar pensando aí em longo prazo, certo? Não é um investimento em capital de giro, normalmente aí são investimentos fixos, pode ter o capital de giro sim, mas normalmente aí são investimentos de médio e longo prazo que vão caracterizar as operações aí do banco de investimento. E como eu falei, não tem agência de um banco de investimento. A gente vai falar agora sobre bancos múltiplos e aí eu explico um pouquinho mais cada detalhe. O que é um banco múltiplo? Bancos múltiplos são bancos que têm mais de uma carteira. Imagine, eu gosto sempre de utilizar o exemplo do Itaú. O Itaú tem várias carteiras, porque existe o Itaú Unibanco, que ele tem as agências, então você encontra várias agências na rua. Isso é o que nós chamamos aí de banco comercial, certo? Lembrando do quesito acima. Existe, por exemplo, o banco de investimento do Itaú, que é o Itaú IBBA, a parte de investimento do Itaú BBA, certo? É a forma como é conhecido aí o banco de investimento do Itaú, que vai cuidar de situações mais de médio e longo prazo. Existe o banco de desenvolvimento, que aqui nós teremos muito mais aí voltado aí a bancos públicos, né? Por exemplo, Badesc, BNDES, BRDE, entre outros aí que são bancos de desenvolvimento aí, e você já ouviu falar bastante sobre eles. Eles normalmente aí têm situações diferentes de crédito, também são projetos de longo prazo e é muito mais focado em desenvolvimento, então existe todo aí um prazo para começar pagamento, a maioria das vezes existe aí uma taxa subsidiada pelo governo federal, entre outras situações, mas é importante você entender. Existem também as sociedades de crédito, que elas vão atuar somente com crédito. Existe, por exemplo, as sociedades de arrendamento mercantil, e aí você talvez se pergunte, professor, o que é o arrendamento mercantil? Eu vou dar um exemplo bem simples que você vai lembrar do leasing. Por exemplo, existe aí a parte de financiamento de veículos, de bens como um todo, né? Existe o financiamento normal, em forma de CDC, e existe também o financiamento em leasing. O que vai mudar no leasing, que é o arrendamento mercantil, por exemplo, você vai ter o bem em nome da instituição financeira e posteriormente, aí, quando você termina a quitação, ele passa para o seu nome.
diferente do que acontece em outras modalidades, mas o principal é você entender que existe esse arrendamento mercantil, né? E isso aí nós também temos nesse exemplo, como eu disse, do Itaú, que tem a Itaúcred, que cuida somente da parte de financiamento de bens, veículos, automotores principalmente. E existem bancos que trabalham aí com crédito imobiliário, Caixa Econômica, diversos outros também. O próprio Itaú tem a parte de crédito imobiliário. Imagine que cada um desses bancos, cada uma dessas carteiras tem, obviamente, um CNPJ, tem, obviamente, uma unidade, mas todas podem pertencer a uma única instituição. E aí é onde nós temos aí os bancos múltiplos. E aí eu usei esse exemplo do Itaú para facilitar. É considerado um banco múltiplo o banco que tenha algumas características, certo? E essas características têm a ver com essas carteiras que nós falamos aqui: banco comercial, investimento, desenvolvimento, sociedades de crédito, arrendamento mercantil ou crédito imobiliário. Pode ter todos? Também pode, tá? As principais regras que você precisa lembrar, porque lá na sua prova normalmente vão cair questões como as seguintes: a carteira comercial e a carteira de investimento são obrigatórias para considerar um banco múltiplo, né? Verdadeiro ou falso. Um banco múltiplo tem que ter a carteira, tem que ter todas as carteiras, verdadeiro ou falso. E aí você vai ter que ter esse tipo de conhecimento. Para ser considerado um banco múltiplo, a instituição financeira precisa ter pelo menos 2 carteiras. Tiver uma só é banco múltiplo? Não, né? Tiver todas é banco múltiplo? Sim. Sempre pelo menos 2 carteiras. Obrigatoriamente, uma dessas carteiras tem que ser a carteira comercial, por isso que nós frisamos ela antes de entrar em bancos múltiplos, e ou investimento. Obrigatoriamente tem que ser as duas? Não. Pode ser as duas? Pode. A obrigatoriedade é que uma delas, certo? Tem que ter no mínimo 2, uma delas seja comercial ou de investimento. Dessa forma, a instituição financeira ela pode ser caracterizada como um banco múltiplo. Imagine que o banco A, certo? Aqui nós temos o banco A, ele tem a carteira de sociedade de crédito, que só mexe com crédito, e o crédito imobiliário. Ele é um banco múltiplo? Não. Mesmo tendo 2 carteiras, ele não é considerado um banco múltiplo por ele não ter pelo menos uma das 2 carteiras, banco de investimento ou banco comercial. Sempre tem que ser uma SA, certo? E um CNPJ para cada carteira. E aí entra aquele exemplo que eu falei do Itaú. Existe um CNPJ para o Itaú Unibanco, a agência, um CNPJ ali para o Itaú BBA, um CNPJ para o Itaúcred, um CNPJ para Itaúcard, que é só da área de cartões, por exemplo, e assim por diante. Então, cada um deles terá um único CNPJ, mas a instituição pode publicar um único balanço. E aí, lembrando, como tem que ser uma SA, uma sociedade anônima, ela obrigatoriamente precisa publicar os seus balanços. E aí ela vai publicar de cada uma das carteiras? Não, ela pode publicar um balanço único. Essa é uma regrinha bem importante que costuma cair esse tipo de pegadinha lá na sua prova. A ideia principal de ter surgido aí várias carteiras e englobar isso como um banco múltiplo foi principalmente por conta do know-how, né, das atuações aí principais aí do que nós temos aí no mercado. Imagine, como eu disse, o Bradesco, o Itaú e diversos outros players do mercado aí que já tinham expertise em parte comercial, parte de investimento e iriam abrir para outros mercados. Então facilita, ele tá tudo debaixo de um mesmo guarda-chuva, você não precisa criar uma empresa nova, ela pode fazer parte aí do seu CNPJ raiz, certo? Tem obviamente que ter um CNPJ para cada carteira, mas ainda pode ser, como eu disse lá, Itaú BBA, né? Itaúcred, Itaúcard e assim por diante. Então isso ficou muito mais fácil, essa criação também de bancos múltiplos, principalmente por conta também do balanço, que facilita aí um balanço único divulgado pela instituição. Os 3 últimos aqui, como tem ali embaixo, é muito mais focado na concessão de crédito para capital de giro ou capital fixo. E como eu disse, o banco de desenvolvimento no Brasil, pelo menos eu desconheço algum banco de desenvolvimento privado, né? Mas o principal aí ele vai ter aí, como eu disse, BNDES, BRDE, entre outros bancos de desenvolvimento.
Beleza, galerinha? Finalizamos mais um tópico aqui, o que são os bancos de investimento e característica dos bancos comerciais e bancos de investimento. Espero você na nossa próxima aula.